Olá, gente, espero que todos e todas estejam bem. Estou passando para nós fazermos a devolutiva da atividade da semana passada. Antes de nós começarmos com as questões, eu vou fazer a leitura dos conceitos com vocês do nosso material. Então, a quinzena passada, nós trabalhamos com a regra geral sobre concordância verbal e hoje nós vamos trabalhar com as concordâncias dos verbos impessoais e também do verbo ser. Então, os verbos impessoais, eles são empregados, prestem atenção, apenas na terceira pessoa do singular, independentemente do enunciado em que se insere. Então, são verbos impessoais, gente, os que indicam fenômeno da natureza. Por exemplo, chover. Então, indicando fenômeno da natureza, o chover vai se apresentar sempre no singular. Então, choveu todos os dias deste feriado. Olha o exemplo. O verbo haver, com sentido de existir, com sentido de acontecer, também permanece sempre na terceira pessoa do singular. Há 3 casas nessa rua. Um exemplo. Houve 4 sessões da peça no final de semana. O verbo haver também, fazer, estar, quando eles indicam tempo decorrido. Por exemplo, visitei esta cidade há 3 anos. Então, aqui permanece também na terceira pessoa do singular. O fazer, faz 3 anos que visitei esta cidade. A gente não vai escrever fazem 3 anos. O verbo fazer, com o sentido de indicação de tempo decorrido, vai ficar sempre no singular. Outra especificidade diz respeito à concordância com o verbo ser, como impessoal. Então, quando o verbo ser se apresenta sem sujeito na indicação de noções temporais e distância, é um verbo também impessoal. Ou seja, essa concordância ela vai ser feita de acordo com o numeral. O exemplo, é 1 da tarde. Então, observem aí o concordando com o numeral 1. O outro exemplo, são 6 da tarde. Então, novamente aqui o numeral concordando com o verbo ser. Então, prestem atenção. Passando para as questões, a primeira questão é uma história em quadrinhos, né? Vocês fizeram a leitura. Eu vou explicar brevemente aqui para vocês. Então, nós temos aqui o título Mãe, como e quando surgiu. Nós temos 6 quadrinhos e alguns personagens envolvidos. Olha lá no primeiro. Há milhares e milhares de anos atrás, só existia pai e a filharada comia apenas macarrão e ovo frito. Observem o verbal e não verbal sempre. Observem aqui a expressão do homem, das crianças. No segundo quadrinho, o coitado não dava conta de dar banho em todos, aprontar para a escola. E sempre perdia a perua. Um dia, ele achou uma estranha criatura. Congelada havia outros milhares e milhares de anos. Novamente, observem o não verbal, observem a expressão do homem, observem a expressão da mulher. Levou para casa e foi amor à primeira vista. As crianças, então, vibraram, até que, enfim, iam ter comida decente. No quinto quadrinho, a internet diz que foi assim que surgiu a mãe. Mas então, como e quando surgiu o pai? Sexto quadrinho, há milhares e milhares de anos só existia a mãe e a filharada comia apenas macarrão e ovo frito. Então, gente, observem que o pai, ele está se apresentando na história um pouco atrapalhado, né? Com mais uma vez, enfatizo, observem todos os aspectos verbais e não verbais. A primeira questão vai pedir algo específico para vocês. Diz assim, ó, nos 4 primeiros quadrinhos é contada uma história pela voz de um narrador. Qual expressão é utilizada para marcar o tempo em que se passa a história? Gente, vocês observaram que
a história ela se passa numa determinada época, digamos assim, por características, por roupas, por certos elementos que o texto coloca. Então, existe uma expressão aí que marca esse tempo, que marca se é um tempo contemporâneo, se é atual ou se é um tempo mais para trás, digamos assim. Então, existe essa expressão. Se vocês observarem atentamente, vocês observarão que a expressão é há milhares e milhares de anos. É uma expressão que está marcando o tempo em que se passa a história. Ou seja, não é uma história atual. Até pelas roupas dos personagens a gente pode demarcar isso. Então, a expressão aqui que vai responder a questão é há milhares e milhares de anos. A questão 2 diz: qual expressão temporal é utilizada para marcar uma mudança no cenário inicial da história? Então, a história ela vinha acontecendo, existia uma sequência parecida de situações, só que, de repente, a situação muda. Olha, se vocês observarem os 2 primeiros quadrinhos, o pai está atrapalhado, está nervoso, digamos assim, não está conseguindo dar conta da situação. Só que, de repente, a situação muda. E nessa mudança de cenário, tá? É utilizada uma expressão, que no caso é a expressão um dia. Vejam bem, os 2 primeiros quadrinhos, as situações estão parecidas, não é? No terceiro quadrinho, uma mudança de cenário. E essa mudança, ela é trazida também com um elemento, com uma expressão de tempo, que no caso é um dia. Olha só, um dia ele achou uma estranha criatura congelada. Havia outros milhares e milhares de anos. Então, a mudança se dá pela expressão um dia, como também com o cenário. A questão 3 pede que vocês releiam um trecho específico do quadrinhos, que diz: só existia pai e a filharada comia apenas macarrão e ovo frito. A intenção aqui é que vocês reescrevam fazendo algumas alterações e substituindo essas alterações. Letra A, vocês irão substituir o verbo existir pelo verbo haver. Fazendo essa substituição, a resposta seria só havia pai. A letra B, vocês irão substituir a palavra pai por pai e também avô, ou seja, sujeito composto, verbo plural. Só existiam pai e avô. E a letra C pede que vocês substituam a filharada por filhos. No caso, e os filhos comiam apenas macarrão e ovo frito. Filhos plural, verbo plural. Questão 4. O quinto e o sexto quadrinhos revelam uma reviravolta em toda a história, acrescentando um novo sentido a tudo que veio antes. Então, vocês observem que nos primeiros 4 quadrinhos acontece uma situação que é num tempo antigo, né? Digamos assim. Só que daí tem uma quebra de expectativa no quinto quadrinho. E essa quebra se dá justamente pela utilização, né, do computador, da tecnologia. E daí a questão vai sugerir o seguinte: o que esse quadrinho das crianças com o computador vai sugerir? Que a história anterior, toda aquela história do surgimento da mãe, é uma história verídica, é uma história real? Não, gente. Que se trata de uma história falsa, inventada, justamente circulada aí no meio da internet. A questão 5 diz: o que esse quadrinho, ou seja, o quinto quadrinho, esse das crianças no computador, o que esse quadrinho ele sugere a respeito da internet? Que a internet é algo que a gente pode confiar, que todas as informações ali são verídicas, ou que a gente deve duvidar do que é colocado na internet? Então, nós sabemos, pelo nosso conhecimento de mundo, que nem tudo que consta na internet é real. A gente deve acreditar, é fato. Não. Mais uma situação aqui com essa história. Então, gente, a alternativa D, né, que na internet há muitas histórias falsas,
nas quais não se pode confiar. Então, duvidar sempre, inclusive com a proposta aqui colocada do surgimento da mãe. A questão 6 pede que vocês observem a frase: e sempre perdi a perua, do segundo quadrinho. Então, observa lá o segundo quadrinho. O coitado não dava conta de dar banho em todos, aprontar para a escola, e sempre perdia a perua. Gente, o perdi aqui está no singular, não está no singular? Se está no singular, está se referindo ao pai, tá? Então, a resposta é D, ao pai. O pai não dava conta e ele perdia a perua. Gente, sobre a competência 5 que nós estamos estudando para a redação do Enem, eu coloquei um material que eu acredito que todos tenham feito a leitura, né? Então, na proposta de intervenção para o Enem, existem alguns elementos que são específicos, existem alguns elementos que devem obrigatoriamente constar na redação, porque só com esses elementos é que vocês conseguirão atingir a nota de 200 pontos nessa competência. Então, vocês não podem esquecer de trazerem na proposta de intervenção, de preferência na conclusão do texto de vocês, a ação, o agente, o modo meio, o efeito e o detalhamento da proposta de vocês. Então, aí no material explica. Olha só, a ação. Então, quem é que vai, o que é que a gente pode fazer para modificar o problema, para solucionar o problema? Então, é algo a ser feito. O agente, quem fará? Quem vai executar essa ação? O modo meio, a maneira que essa ação vai ser executada. O efeito, depois de realizar essa proposta, o que é que eu vou conseguir? O que a gente vai alcançar, tá? E também vocês devem detalhar, acrescentar mais informações a essa proposta de intervenção. Estou sendo aqui bem breve, mas eu disponibilizei um vídeo um pouco mais longo no grupo e eu peço mais uma vez que vocês assistam a esse vídeo e lembrem-se sempre de colocar todos esses elementos para que vocês obtenham aí a nota máxima, tá? Disponibilizei também um modelo, um exemplo de proposta de intervenção para que vocês leiam e se baseiem por ela. E depois de feita a leitura dessa proposta, que inclusive recebeu nota máxima nessa competência, que é a competência 5, vocês irão produzir. Eu coloquei aí, elabore proposta de intervenção com todos os elementos, com o tema abandono de incapaz em questão no Brasil. Vocês lembram que nós produzimos um texto inteiro na quinzena passada com essa mesma temática? Agora eu só quero a conclusão citando, que vocês citem, claro, na conclusão todos esses elementos: ação, agente, modo meio, efeito e detalhamento. Os alunos que me enviaram, eu vou enviar agora pelo WhatsApp no privado. Os que não conseguiram realizar, eu ainda estou aguardando essa semana, tá? Gente, é uma competência extremamente importante. São 200 pontos de forma até fácil. Então, façam. Contem comigo. Até a próxima.